na nossa aula, iremos falar sobre meios de cultura. A gente vai falar um pouco de forma geral, a gente não vai falar com muitos detalhes os nomes dos meios, porque eu vou falar isso em outra aula. Falar mais especificamente o nome do meio, para qual ele serve, qual o micro-organismo que cresce nele, certo? Mas aqui nessa primeira aula vai ser um geralzão sobre os meios de cultura. Então, os meios de cultura, pessoal, aqui nesse tópico a gente vai falar então os meios de cultura e os tipos deles e funções, para qual eles são destinados. Então, pessoal, os meios de cultura, eles são meios a qual eles mimetizam o ambiente a qual o micro-organismo está crescendo, né? Ou ele cresce. Esse meio de cultura, ele possui nutrientes. Os nutrientes é aqueles que o micro-organismo consegue absorver, consegue levar para dentro do seu citoplasma e utilizar para posteriormente sua multiplicação. Esse meio de cultura também ele tem a capacidade de permitir com que o micro-organismo cresça. E também, quando ele cresce, ele consegue, então, se multiplicar, aumenta em número, e é possível, então, a identificação dele. Se não é possível fazer a identificação dele através do meio de cultura inicial, é feito, então, outros testes em outros meios de cultura para poder a identificação. Boa tarde, João. Os meios de cultura, pessoal, eles têm que ser estéreis. Já começo com essa pergunta. Por que o meio de cultura tem que ser estéreo quando eu confecciono ele? Eu coloquei todos os nutrientes lá dentro, tudo ideal para o micro-organismo, mas eu tenho que deixar ele estéreo. Por quê? Vocês têm ideia? Isso mesmo. Era esse raciocínio também, Duda? Não, porque quando se ele não for estéreo, o que vai acontecer? João? Porque se ele não for estéreo, como a Lorena falou, vai crescer outro micro-organismo, vai contaminar e você não vai saber. Foi esse cara que cresceu ou não foi? Será que esse cara era do paciente ou não era? A única, vamos dizer assim, a única interferência que até hoje é comemorada em relação ao meio de cultura foi o quê? Eu não lembro o nome o primeiro nome, sei que é o Fleming. Fleming, ele estava com uma placazinha de Petri e ele observou que a placa de Petri dele contaminou com fungo. Ele aqui, né? Tava aqui a plaquinha de Petri dele, bonitinha. Aqui as bactérias crescendo. Aí o que aconteceu? Observou que ocorreu uns fungos. Arielo. Poxa, estragou meu experimento aqui. Aí ele percebeu, rapaz, uma coisa interessante aqui. Onde tem esse fungo não tem bactéria. O que será isso? Por que aconteceu? Por que não tem bactéria onde tem esse fungo? Aí ele percebeu que esse fungo, ele secretava uma substância que matava a bactéria. Foi daí que surgiu o primeiro antibiótico. Eu não lembro o nome do fungo. Deixa eu procurar aqui. Alguma coisa penicilina, ver aqui. Fungo do primeiro antibiótico. Do primeiro. Vamos ver como é o nome dele. Aqui. Penicilino notatum. Ou seja, o nome do antibiótico foi a penicilina. Foi através dessa contaminação da cultura do Fleming. Por isso que é importante os meios de cultura serem estáveis, mas nesse caso aí foi uma coisa benéfica, porque ele percebeu que esse fungo, ele acabava então matando bactérias. Aí foi feito então o primeiro antibiótico, a partir disso. Então, pessoal, os meios de cultura, eles têm algumas... Alexander Fleming, né? Beleza, valeu, Duda. Quem sabe faz ao vivo. A consistência dos meios de cultura, pessoal, são 3. Como, por exemplo, temos aqui o meio sólido, o meio semissólido e o meio líquido. De acordo, então, com uma característica deles, é que a gente vai ser utilizado para teste de identificação, crescimento microbiano inicial e também outros testes que é utilizado para a identificação deles, através do tipo de meio de cultura. E como que ocorre, então, essa consistência do meio? O que dá essa consistência? Então, pessoal, a consistência do meio de cultura ela é dada através de um polissacarídeo extraído de álcool, que é o AGA. Esse AGA ele é, então, isolado de algas e ele é utilizado como uma base. Vocês lembram lá daquela prática que a gente fez sobre o meio de cultura, que vocês utilizaram a gelatina?
Aqui nesse caso, o AGA vai ter essa função de ser o meio a qual vai ser utilizado, né, para poder ocorrer o crescimento microbiano. Mas somente o AGA vai crescer micro-organismo? Não. Quando é confeccionado o meio de cultura, é colocado o AGA para ser o agente solidificante, porque ele vai dar uma solidez naquele meio. Naquele meio, ele vai ter essa proporção aqui de 1,35 a 2% do AGA, ele vai estar aquela consistência, então, endurecida. E eu vou colocar os nutrientes para o micro-organismo. Eu vou colocar fontes de carbono, fontes de água também, moléculas de água, outras fontes que permitam com que o Não, água não, porque a água ele vai ser desidratado no meio. Vou dar todos os constituintes, tanto macronutrientes como micronutrientes, para o micro-organismo que possa, então, quando não pulado nele, cresça. Esses meios de cultura a gente pode comprar ele comercialmente, pode comprar aqui o tubozinho. Esse tubo tem, por exemplo, o meio AGA McConkie. Aí ele está na proporção, aí tem a bula e como que é feito, então. Por exemplo, 1 litro, eu consigo fazer X placas de Petri de acordo com o diâmetro dela. Eu tenho que fazer toda a pesagem corretamente, preparar, fazer a infusão no banho-maria para correr Inicialmente eu quero fazer o quê? Eu quero que ele fique inicialmente líquido para poder espalhar na placa de Petri, como vocês fizeram lá naquela aula. E depois eu posso, então, quando estiver em temperatura ambiente, ocorrer, então, a inoculação, né, das bactérias. Como que é feito, então, pessoal? Eu vou pegar, então, esse AGA e uma coisa interessante é que quando dá 100 graus Celsius, ele fica totalmente líquido, né? Ele funde. Ele fica, então, uma consistência homogênea que pode então, ser misturado os nutrientes, como, por exemplo, os macronutrientes, que são os nutrientes que os micro-organismos necessitam em grande quantidade, e pequenos micronutrientes, que dependendo do micro-organismo, né, dependendo da bactéria, eu posso colocar um micronutriente que cresce bactéria X, ou posso botar outro micronutriente que vai crescer bactéria tal. E além desses micronutrientes, pessoal, eu coloco umas reações químicas que, quando o micro-organismo utiliza aquele nutriente, o meio pode mudar de cor. Aí com isso eu posso saber. Eu sei que quem faz essa mudança de cor, por exemplo, do amarelo para o rosa, são bactérias tais. Então eu sei que nesse meio aqui crescer esse tipo de bactéria. Isso é uma forma de uma armadilha, né, para identificar também os micro-organismos. Então, eu peguei, né, coloquei ele em banho-maria para ele ficar na forma que ocorra a mistura de todos os nutrientes. E quando então dá a temperatura de 40 graus, ele está líquido. Depois eu vou então resfriar e quando chega na temperatura de 37 graus Celsius, ele está o quê? Sólido. 37 graus Celsius mimetiza a nossa temperatura corporal, né? E também essa temperatura que a placa de Petri é introduzida dentro da estufa para ocorrer o crescimento do micro-organismo. E onde que eu posso fazer esses meios de cultura? Esses meios de cultura, pessoal, pode ser feito em frascos, em placas de Petri e também em tubos de ensaio. Tubos de ensaio eu posso fazer tanto desse jeito aqui, ó, exemplificado. Ele vai ser um tubo de ensaio inclinado, ou seja, eu preparo o meio e quando eu vou botar ele para ficar na temperatura 37 graus Celsius para solidificar, eu coloco ele inclinado. Com isso, vai formar essa formação aqui, ó, como uma flauta, né? Aquele bico de flauta. Isso vai dar uma superfície para o micro-organismo possa crescer aqui. Outros, quando eu vou fazer teste de motilidade, já é outra consistência do meio. Já fica nessa conformação aqui que a gente vai ver no slide seguinte. E já nas placas de Petri, a conformação vai ser essa constituição aqui. E as bactérias, pessoal, crescerão na parte superior do meio. Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui o meio de cultura, aqui vamos dizer que seja o AGA, né? Com todos os nutrientes, e eu peguei a bactéria e passei aqui. As bactérias crescerão na parte superior do meio, certo? E com isso eu posso, então, retirar essa bactéria com a alça de platina e depois fazer os testes de identificação. E qual é o tempo que essas bactérias demoram para crescer nesse meio? Depende muito. A grande maioria delas crescem, como fala, overnight, de um dia para outro, de 12 horas a 48 horas. 12 horas é o tempo que começa, então, eu posso ver colônias visíveis.
Eu fiz o quê? Eu peguei a amostra do paciente, né? Daquela que a gente foi coletada, chegou no laboratório no tempo certo, veio todo identificado. Eu vou pegar aqui e fazer um tipo de estiramento. Esse aqui é um estiramento, aqui exemplificado, o estiramento por esgotamento. O que eu fiz? Eu peguei uma parte aqui da bactéria e passei aqui. Depois eu peguei, sem coletar novamente a bactéria, passei para cá. Depois fiz essa outra estira, depois essa outra, por fim aqui, e no final, ó, a gente pode observar o quê? Vou dar até o zoom. Vocês observam o quê? Colônias separadas. A partir então dessas colônias separadas, eu posso então coletá-las com o auxílio de um óxido de platina e fazer os demais testes de identificação. Tem vezes que isso aqui não ocorre em 12 horas. Eu deixo mais por 24 horas, que vai fazer o total de 48, e assim eu posso fazer a identificação. Eu não posso deixar por mais tempo em algumas bactérias. Por quê? A colônia vai ficar velha. Oi. Isso. Porque se eu fizer muito forte, eu posso pegar o meio de cultura. Eu tenho que passar delicadamente, e tanto na lâmina ou também, depende muito da situação. Se for, por exemplo, eu sei que é um Staphylococcus. Agora eu quero saber se é o Staphylococcus aureus ou outro tipo de Staphylococcus. Eu posso colocar na lâmina, e na lâmina eu vou fazer o quê? Vou pingar peróxido de hidrogênio. A famosa água sanitária, não. Água oxigenada. Se ocorrer a borbulha, uma formação de bolhas, isso indica que é o Staphylococcus aureus. Isso é um teste que é feito em lâmina e pode ser feito do jeito que você falou. Deixa eu ver aqui, retirada de bactérias da placa. Vamos ver aqui se ela tem uma imagem bonitinha para vocês. Essa aqui é a placa bacteriana. Placa meio de cultura. Meio de cultura. Vamos ver se tem algum aqui, gentilmente. Muito difícil. Eu vejo isso aqui quando eu não quero. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Clicar aqui. Ver se aparece. Ó. Aqui a gente suponhamos que ele está fazendo aqui a retirada. Vai tirar com a alça de platina. Essa alça de platina, quando vocês observam, tem um orifício. E aqui é calibrado. Eu sei que nesse orifício eu vou ter, por exemplo, 10 unidades formadoras de colônia, que é uma medida que é utilizada na microbiologia. Aí eu recolhi essa quantidade. Eu tenho que remover delicadamente, porque se eu fizer muito fundo, eu posso rasgar o meio e coletar o meio de cultura. Aí vai dar um erro de identificação. Vamos ver se aparece aqui, ó. Na microbiologia, pessoal, é muito bonito os meios de cultura. As bactérias e os fungos, eles dão um aspecto de coloração nas placas. É bem interessante essa parte aqui. Um local que é feito esses meios de cultura muito na faculdade, né, na Federal, como também lá no LACEN Teresina. Deixa eu ver se... acho que é muito difícil ter aqui. Depois, pronto, ó, aqui, ó. Remover delicadamente, né, para não raspar o meio. Para mim, somente a colônia bacteriana. Então, voltando aqui para o slide, o tempo, algumas bactérias crescem de 12 a 48 horas. Eu não posso demorar muito tempo, porque pode ficar o meio, as bactérias perdem a conformação e isso prejudica as identificações dela. Ela tem que fazer nesse tempo. Tem outras que demoram semana e até meses para crescer, como, por exemplo, a Mycobacterium tuberculosis. Ela demora cerca de 3 meses para aparecer no meio de cultura. É por isso que é muito importante a coleta. Se a coleta for condizente da região aqui, ó, do trato respiratório inferior, eu consigo, na coloração Zio-Nielsen, encontrar as Mycobacterium. Aí o que eu vou fazer? Eu observei que teve a presença dessas bactérias, né, das Mycobacterium, e já começo o tratamento para o paciente. E depois eu coloco no meio de cultura, só mesmo para confirmar que é aquela bactéria que ali cresceu. E exemplificando aqui alguns meios
do tipo sólido, temos aqui o H-sangue, o H-chocolate, o H-maconque e muitos outros tipos de Hs aqui e com diferentes funcionalidades. E só para finalizar, passar aqui para outro slide, deixa eu ver aqui o meio semissólido. O meio semissólido, ele já utiliza uma concentração menor de H, 0,2 a 0,75%. Isso vai dar com que ele fique um aspecto gelatinoso. E ele é utilizado, ele tem a mesma questão que a gente falou anteriormente. 100 graus Celsius ele funde, ele fica ali a 40, e a 37 graus Celsius ele fica na consistência de semissólido. E aqui falta um luzinho. Semissólido. Ele é feito em tubos de ensaio. Como a gente pode observar aqui nesse tubo de ensaio. Ele é feito, pessoal, para observar a motilidade bacteriana. Se a bactéria tem motilidade, ela apresenta o quê? Flagelo. Esse flagelo ele é um indicativo de algumas bactérias. Algumas bactérias têm esse tipo de estrutura, como, por exemplo, a Escherichia coli. Ela apresenta esse flagelo. E qual é a interpretação, né? A gente pode observar aqui. Ocorreu a introdução de um fio um fio bacteriológico. É um fiozinho aqui, ó. Ele é introduzido aqui, até próximo do final do meio. O que vai acontecer? Quando eu for remover, eu tenho que tirar. Do jeito que eu colocar, né, no tubo, eu tenho que remover. Eu não posso mexer. Porque se eu mexer, eu posso dar um falso positivo. Do jeito, tem que ir totalmente a mão de cirurgião, né? Colocou e tirou na mesma, sem tremer a mão. Porque se tremer, pode dar errado. E o que é que significa isso aqui, pessoal? Ocorreu o teste e a gente observou o quê? Que essa bactéria aqui, ela é motilidade positiva. Ó, e esse aqui é motilidade negativa. O que aconteceu? A bactéria, ela se fundiu, por toda a superfície aqui, do lado do meio, né? Pela região aqui do meio. Já essa aqui, ela não cresceu para os lados. Ela somente cresceu no local onde ocorreu a inoculação da bactéria. E com isso, a gente finaliza aqui essa aula. E um exemplo de meio semissólido, temos o meio sim, que é o meio motilidade, idol, sulfeto. Então, pessoal, era isso que tínhamos. Se tiver alguma dúvida,